lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Ministério Pão Vivo, um canal a serviço do reino de Deus. E a nossa tônica é a proclamação, o anúncio da volta de Jesus. Estamos falando sobre aquilo que nas Escrituras, principalmente Apocalipse, é chamado de a doutrina das últimas coisas. Aliás, o Apocalipse começa com estas palavras: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para anunciar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em realidade, nós estamos procurando tirar da mente das pessoas, através destes estudos, esta ansiedade que, infelizmente, permeia a mente, o coração da maioria dos cristãos, aquela mania de que em todos os acontecimentos ou tragédias, sejam vendavais, sejam terremotos, sejam o aparecimento de governantes truculentos, ateus, perversos, tudo isso aí, os cristãos, infelizmente, aprenderam a dizer: a volta de Jesus está perto, Jesus está voltando. Nós estamos copiando de Paulo, do apóstolo, aquilo que ele ensinou na igreja de Tessalônica. Ali também estava imperando este espírito, esta ansiedade, até porque pregadores, líderes se levantavam dentro da própria igreja com este anúncio: Jesus está chegando, Jesus está voltando. E, segundo aos Tessalonicenses 2, ele começa de maneira categórica quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Não quero que mudeis o vosso modo de crer, seja por epístola, como se fosse nossa, seja por espírito, isto é, mensagens proféticas, ainda que se levante um profeta e diga que Jesus está chegando, que o Senhor está às portas, vocês não devem crer. Isto não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, chegando ao ponto de assentar-se no
santuário e se dizer Deus. Aí então, aquela palavra clara: ninguém vos engane. Ele tinha aprendido com o Mestre. Conforme nós já mencionamos, Jesus, ao falar dos sinais da sua volta, porque os discípulos perguntaram. Aliás, sempre foi o interesse dos seguidores de Jesus saber sobre a sua volta. Aliás, isto é uma virtude. E eles perguntaram para Jesus: que sinal o Senhor nos dá do fim dos tempos, da sua vinda? Ele mencionou alguns sinais que a gente não vai detalhar agora. E ele disse: ninguém, acautelai-vos, que vocês não sejam enganados. E ele continuou mostrando sinais e sinais. E ele disse, é claro que os discípulos ficaram empolgados com aquele tipo de revelação, de ensino. E Jesus, sabendo daquela empolgação que era natural, que era consequência do seu ensino, ele disse: mas ainda não é o fim. Que clareza, ainda não é o fim. Agora, Paulo, ele alerta a igreja em Tessalônica. Ele nos alerta: ninguém vos engane. Então, temos que ser vigilantes à movimentação política que há no mundo, há acontecimentos fenomenais, principalmente acontecimentos que estão acontecendo na nossa era, mudanças ideológicas, mudanças na geopolítica do mundo. Isso não nos deve provocar ansiedade e, em alguns, até medo, mas nos apegarmos a ensinos apostólicos, proféticos. Ninguém vos engane. Ele disse: eu já estive, lembram que eu já estive entre vós. Aliás, ele já tinha mandado uma carta, esta é a segunda. Ele, na sua primeira carta, ele já tinha falado deste tema. Este tema sempre foi e é palpitante na igreja, embora hoje é tão ignorado pelos líderes. Quem dá muita ênfase a isto é tido como fanático, mas na era apostólica era ensinado com zelo. E o apóstolo faz a igreja lembrar: quando eu estive entre vós, eu já mencionei isto que eu estou falando. Então, ninguém vos engane. Aí, ele dá a eles uma relativa razão daquela apreensão. Também para nós. Olha, o espírito da iniquidade já opera. Operava naquele tempo. Operou desde o Éden. O espírito
Satanás, o espírito do anticristo, o espírito do homem do pecado, do filho da perdição, já opera. Ele só está esperando que aquele que o detém, aquele que o impede de ser revelado, o libere. Já alertamos ontem, não creia naquela de que Paulo aqui está falando de arrebatamento. Está falando que a igreja seria retirada, que a igreja é o impedimento para a revelação do homem do pecado, do filho da perdição, do anticristo, do chifre pequeno. Não, nada disso. Ele está falando que este homem, este governante, este perverso, esta besta, comparada com uma besta, este ateu, perverso em ordem multiplicativa, só o espírito dele opera. E quem está impedindo a revelação dele é o próprio Deus. Porque ele, Deus, tem um tempo marcado, tem um tempo determinado. Nós veremos no vídeo posterior, usando recursos lá das profecias de Daniel, onde está claro que este tempo determinado foi pré-datado por Deus e só acontecerá na hora de Deus. Devemos sim crer, ensinar, pregar a volta de Jesus. Ele vai voltar. Devemos ser vigilantes, mas não ansiosos. Mais lições nos vídeos posteriores. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.